buscar. Cuidado para você não buscar somente as coisas de fora. Você precisa buscar as coisas de dentro. Então que esse retiro possa ser um momento de fortalecimento da vida de vocês, da caminhada. O mais importante é o processo de convivência, de relacionamento. Isso é muito importante para a vida em comunidade, relação. Cada vez mais no mundo de hoje a gente vai ter guetos. O instrumento de Deus é um gueto. É um gueto no mundo. É um gueto. É um gueto aonde se constrói o mundo interno. Não fica na ilusão do mundo externo. Então, a convivência, a vivência vai fazendo com que a gente mostre o melhor da gente e trabalhe o pior da gente. Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. O grande desafio é se trabalhar. E a gente só consegue se trabalhar quando a gente tem espaço para se mostrar. E quando a gente se mostra, a gente vai ter a oportunidade para, através da correção, ajustar. Enquanto tem vida, tem chance. Lembre-se que a morte vai perguntar para você não da vida dos outros. A morte vai perguntar para você sobre a sua vida. Então é um espaço onde a gente se trabalha. É onde a gente se fortalece. E aí a vida vai ganhando sabor. E o sabor da vida é a liberdade de poder experimentar. E finalizo dizendo: o ser humano, ele não experimenta na grande quantidade. O ser humano, ele experimenta na pequena quantidade. Quando você precisa de muito, é porque você está viciado, você perdeu a capacidade de experimentar. Por isso que não tem limites. Perdeu a capacidade de experimentar, vai sempre querer mais. O ser humano experimenta na pequena quantidade. Por isso que o tempo de Quaresma é o tempo de controle da vontade. Isso é ascese. O que é o processo de ascese? É de controlar a vontade para não perder a intensidade de experimentar. Veja ali programa de comida, né? Masterchef da vida. Eles não vão lá oferecer um prato enorme para o juiz. É um prato para 3, um pratinho para 3 comer. Quando não uma colher. A vida se experimenta numa colher, não numa concha de feijão. Muito cuidado. Quando você precisa de muito, é porque você está experimentando pouco. Quando você precisa de pouco, é porque você está experimentando muito. Não violente a sua capacidade de experimentar, porque você, ao violentar a sua capacidade de experimentar, perde a intensidade da vida espiritual. É isso que o demônio quer. É isso que o demônio quer. Que você se formate para o descontrole, não para o controle. E é isso que a gente vivencia nesse tempo de Quaresma. O ser humano experimenta na pequena quantidade. Ele não experimenta na grande quantidade. Quando você precisa de muito, é porque você está experimentando pouco. Quando você precisa de pouco, é porque você está experimentando muito. Então Jesus vai viver isso, ele vai para o deserto, ele vai sofrer, ele vai entender os nossos dilemas humanos. E é por isso que a gente deve respeitar e amar muito Jesus, porque ele é a nossa referência. Ele vai sempre interceder junto do Pai. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que querem, eles não sabem o que fazem. Está com muito sol, eles vão pedir chuva. Está com calor, eles pedem frio. Está com frio, eles pedem calor. Está com fome, eles pedem comida. Comem demais, pedem para emagrecer. Essa é a vida do ser humano. Essa é a vida do ser humano. E Jesus entendeu isso. Por que Jesus entendeu isso? Porque ele teve carne. Ele foi em tudo a humanidade, menos no pecado. E finalizo dizendo, certa vez eu conversando com o meu professor, eu perguntei para ele assim: professor, estava estudando a disciplina de encarnação, e eu perguntei para o professor, por que Jesus não aproveitou um jovem de 30 anos, um adulto de 30 anos naquela época, um soldado? O cara estava morto lá, levou uma pancada na cabeça, morreu. Por que Jesus não aproveitou o cadáver dele, não entrou dentro do corpo e já não começou a missão?
Aí o professor me disse assim: qual ser humano começa a vida com 30 anos? Então Jesus precisou viver 30 anos para experimentar a nossa humanidade. Então ele cresceu, ele precisou de um pai, precisou de uma mãe. Quem ensinou Jesus a amar, a experimentar o amor humano? A família, a Sagrada Família de Medina. Quem cuidou? Quem mostrou para Jesus o carinho de homem? José. Quem experimentou, quem mostrou para Jesus o carinho de mulher? Maria. O nosso problema não é sexual, o nosso problema é afetivo. O problema do ser humano não é sexualidade. A sexualidade nós herdamos dos mamíferos. É a forma de procriar dos mamíferos. O que os mamíferos não têm? Afeto. Como eu disse para vocês, eles não param para prestar atenção. Não tem sentido, eles não escolhem. Nós escolhemos. E vocês escolheram estar aqui. E vocês escolheram fazer um retiro. E vocês escolheram mexer dentro de vocês. E vocês escolheram. A gente vai ser depois da morte aquilo que a gente escolhe durante a vida. Feche os seus olhos agora no instante de silêncio. E lembre-se de tudo aquilo que você vivenciou nesse retiro, neste momento. Peça a graça de Deus de fortalecer na sua caminhada, na sua vida de fé, para que seu espírito, seu mundo interno seja iluminado. Peça a graça de Deus para que tudo aquilo que você vivenciou possa iluminar cada canto do seu interior. É seu. Não há nada mais seu do que o que você está experimentando dentro de você. Estiver no meio de Deus, preste atenção quais são as vogais da palavra Jesus. Aí você vai entender muito bem aonde deve estar o seu eu. Então a vida espiritual, ela é feita, ela é construída durante o tempo. E a primeira leitura é muito clara, dizendo que Deus não faz distinção. Por que Deus não faz distinção? Porque nós fazemos distinção. Deus olha o interior. A gente valoriza demais o exterior. A gente valoriza demais a embalagem. E por mais bonita que seja uma embalagem, ela vai para onde? Para o lixo. No dia 26 de dezembro, o lixeiro leva embora todas as embalagens bonitas do Natal. Nós estamos num período de carnaval. Carnaval exalta demais a embalagem. 3 dias depois, todo mundo tem o mesmo cheiro e todo mundo apodrece igual. A qualidade da nossa vida está na perspectiva espiritual. Por isso que Deus não faz distinção, porque Deus olha o espírito, Deus olha o interior da pessoa. Ele sabe. Por isso que o nosso eu está no meio de Deus. Se a gente entende isso, a gente compreende o projeto de Deus para conosco. Você tem um projeto, você tem uma missão. Deus criou você para algo sobrenatural, não para algo natural. O natural foi dado para nós, o natural foi dado para você para quê? Para que você possa instrumentalizar para o reino. Por isso que não há problema nenhum ter animal de estimação. O problema é quando se confunde animal com estimação com ser humano. Padre, eu não sei, eu não quero ter crianças, acho que eu vou ter só um cachorrinho. Aí eu disse para a mulher: minha filha, aqui tem cachorro e cadela. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas. Porque a gente vê a riqueza das crianças. Não são nem um pouco comparáveis a cachorrinhos, a gatinhos, a coelhinhos, a patinhos, a o que for.
Por quê? Porque toda criança é um filhote do ser humano. É um ser que tem espírito. É um ser que está preparado e se preparando para a vida eterna. Nós não somos preparados para o tempo. Nós somos preparados para a eternidade, porque a gente tem espírito. E é porque a gente tem espírito, é porque você tem espírito que você está aqui agora prestando atenção. Nenhum outro animal presta atenção. Porque nenhum outro animal precisa dar um sentido para a sua existência. Somente nós humanos precisamos dar sentido para a nossa existência. Por isso que a gente corre atrás de respostas. Por isso que você corre atrás de respostas. Por isso que você para fazer um retiro. Nenhum outro animal para fazer retiro. Os cachorros não vão fazer retiro. Os gatos não vão fazer retiro. Porque eles não precisam responder. Aliás, eles também não têm confusões que nós humanos temos. A gente nunca vai ver um cachorro dizendo que nasceu cadela ou uma cadela dizendo que nasceu cachorro. São confusões nossas. São confusões do ser humano. Por quê? Porque a gente tem interioridade. Por isso que na primeira leitura, o Senhor é o juiz. E Ele não faz discriminação de pessoas. Porque para Deus não tem alto, baixo, gordo e magro. Espírito não tem cor. Não tem espírito preto, não tem espírito branco. Não tem espírito amarelo. Espírito não tem gênero, não tem espírito de mulher, não tem espírito de homem. Espírito não tem nacionalidade. Não tem espírito brasileiro, não tem espírito alemão, não tem espírito norte-americano. O espírito ou está no meio de Deus, ou está distante de Deus. Por isso que o eu tem que estar no meio de Deus. Então a gente gasta o tempo da vida preparando o espírito para a eternidade. Porque nós estamos ganhando mais uma quaresma. Você não me garante que vai estar na quaresma do ano que vem. Nem eu me garanto. Então aproveita. Enquanto tem tempo, tem chance. De quê? De melhorar aquilo que está dentro dos olhos. E pode ficar tranquilo, ninguém sabe o que está dentro dos seus olhos. Só você e Deus. Ninguém sabe o que você pensa. Só você e Deus. Então, Ele não faz discriminação de pessoas. Porque Deus não olha por fora, Ele olha por dentro. Ele sabe quais são as nossas intenções. E é muito claro no Evangelho. Preste atenção quantas vezes no Evangelho Jesus não percebe o que eles estão pensando. Jesus não percebe a intenção deles. Jesus não percebe a dureza do coração. Porque Ele olha por dentro. Quais são as vogais da palavra Jesus? Ele conhece o nosso interior. E Jesus com mais propriedade ainda. Por quê? Porque Ele viveu a nossa humanidade. Ele viveu no tempo. Ele entendeu as nossas fraquezas. Por isso que o Evangelho é muito claro. Devemos deixar as nossas seguranças. Porque nenhuma das nossas seguranças externas sobrevive ao tempo. Nenhuma das nossas seguranças externas sobrevive ao tempo. Nós não somos seres temporais, somos seres eternos. Então quem tiver deixado suas seguranças, e o texto diz algumas coisas. Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora, durante esta vida. Mas no final ele coloca, com perseguições. Porque não há nada que incomode mais quem vive por fora, como perceber que algo precisa ser construído por dentro. Então incomoda. Quem vive da embalagem se incomoda porque não tem conteúdo. Lembre-se, o mais importante é o conteúdo na vida, não a embalagem. E quando
uma pessoa, uma embalagem bonita, percebe que está vazia, ela não tem valor. Ela vai ser descartada. Então a gente gasta o tempo da vida colocando conteúdo no espírito. E vocês tiveram a oportunidade nesse retiro de colocar conteúdo no espírito de vocês. A intensidade agora depende da capacidade que vocês têm de deixar as suas seguranças, aquilo que você colocou como segurança humana, seu dinheiro, seu trabalho, sua inteligência, sua saúde, sua família. Eu fui para o seminário com 12 para 13 anos. E meu pai tinha acabado de falecer. Isso foi lá em 1992. E eu sou o mais velho de 4. E minha mãe ficou, naquela época, aquela inflação danada, com uma pensão do meu pai de um salário mínimo. Se hoje já é difícil viver com salário mínimo, imagina 5 vivendo naquela época de inflação. A gente já tem um pouquinho de vestígio de inflação. Mas minha mãe confiou, deixou ir, porque ela era a única que poderia impedir. Então, diante dos desafios, eu posso dizer com convicção, Deus não deixa faltar, porque a nossa segurança tem que estar nele. Porque várias vezes eu ia na capela para rezar, mesmo com os meus 14, 15 anos, diante dos problemas em casa, e a minha oração com Deus era a seguinte: você não me tirou de casa para resolver os seus problemas, agora você resolve os meus, porque os meus são problemas seus. E ele resolvia. Então a nossa relação com Deus tem que ser uma relação interna, direta, sem fricote. Fricote é a teimosia de criança. Eu dou isso se você me der aquilo. Eu faço isso se você fizer aquilo. Isso é uma relação infantil no processo de fé. Quando a gente confia, a gente se entrega. E aqui vai o desafio da entrega interna. Entrega as suas seguranças externas. Porque se você entregar as suas seguranças internas, a sua qualidade de vida externa vai ser muito maior. Por isso que você vai receber 100 vezes mais. Porque o que é mais caro para o ser humano? A liberdade. Nós não somos seres criados para prisão. Nós somos seres criados para liberdade. E qual é a maior liberdade que a gente deve conquistar? Da gente mesmo. O ser humano, ele nunca vai ser natural. Ou ele é sobrenatural, ou ele é subnatural. Ou ele é melhor do que os animais, ou ele é pior do que os animais. Igual ele nunca vai ser. Porque a gente nunca pode comparar o ser humano com animais. Quando que o ser humano é melhor do que os animais? Quando ele se controla. Quando ele é pior do que os animais? Quando ele não se controla. Então você é o seu maior inimigo quando dentro dos seus olhos você não diz não para você mesmo. Quer medir a qualidade da sua vida de fé? Veja o que você faz quando ninguém está vendo. E pode ficar tranquilo, ninguém sabe. Só você e Deus. Porque o nosso objetivo aqui não é ficar. A gente se mostra para Deus. Aí vem o dilema da intimidade. A qualidade da intimidade depende da capacidade que você tem de estar nu diante de Deus. De estar livre diante de Deus. Aqui eu vou dizer uma coisa que é muito própria para a vida de casado, né? Imagina se você vai dormir e o seu marido está vestido de calça jeans, de camiseta, de blusa. Imagina se você vai dormir e a sua esposa está de calça jeans, de blusa. Não tem confiança. Não tem intimidade. Para vocês verem que o nosso desafio não está por fora,
O nosso desafio está por dentro. O que você deve pegar como exercício de quaresma? Que amanhã começa o nosso período de quaresma. Aquilo que você não consegue dizer não. Aquilo que você não consegue dizer não. Você é o seu maior inimigo quando você não diz não para as suas vontades. E para experimentar a vida, ou seja, para viver a liberdade, então está vendo, a nossa maior prisão é a gente mesmo. Nem tudo aquilo que a gente pode, a gente deve. E aqui está a sedução do demônio. Não há nada que encante mais o demônio do que aquele que foi criado para ser sobrenatural, ficar subnatural. O único ser que Deus soprou foi o ser humano. Então, se o demônio quer destruir, ele quer destruir a vida espiritual. Por quê? Porque é a eternidade. A eternidade ela é preparada durante a vida. Porque durante a vida você está fazendo escolhas. Agora, nesse período a gente tem que equalizar para ver o que a gente precisa melhorar nas nossas escolhas internas. Então, se de repente alguma comida, sei lá, cada um sabe o seu, né? Eu não consigo medir, eu sei quais são os meus, quais são as minhas fraquezas, os momentos onde que eu me acho Deus, ou seja, que eu acho que eu posso tudo, que eu consigo tudo. É a hora de cortar, é a hora de diminuir. Aí sim faz sentido a Páscoa. Por isso que a Páscoa é um momento de vida nova. Vida nova porque durante a Quaresma foi se exercitando. Então o que é a Páscoa? É um sinal da liberdade de você para com você mesmo. Porque Jesus experimentou a dureza de entregar a vida. Ele não queria morrer. Jesus viveu tanta humanidade que, como a gente, não queria morrer. Já pediu para Deus afastar dele o cálice. Então ele entende as nossas dificuldades. Você só precisa se colocar no caminho e abrir o seu coração. O texto ele é muito claro. 100 vezes mais para nós é vivermos livre. Mas não é livre por fora, é livre por dentro. É aí que a gente percebe a grandeza dos mártires, é aí que a gente percebe a grandeza dos santos. Eram livres de si mesmo. Você é o seu maior inimigo quando aí dentro dos seus olhos você não diz não para você mesmo. E a Quaresma é o momento onde a gente se exercita para poder aprender a dizer não. É importante estar atento a isso porque o cara que quer ganhar São Silvestre, ele não começa a treinar no dia 29 de dezembro, não é verdade? Se ele acha que ele vai conseguir chegar até o fim da São Silvestre, começando a correr no dia 29 de dezembro, ele não vai passar nem o primeiro quarteirão. Aqui está a vida, um verdadeiro exercício de desapego da vontade para encontrar a vontade de Deus. O demônio vai tentar de tudo quanto é forma. Desconfie daquilo que você não pode dizer não para você. Porque às vezes não é um chocolate, não é uma bebida, não é o celular. Hoje talvez um dos maiores problemas é o celular. Então, às vezes uma penitência, uma boa penitência de Quaresma é deixar o celular, aprender a deixar o celular para carregar fora do quarto. É aprender a usar uma função básica que todo celular tem, mas a gente não usa. Modo avião. Só colocar no modo avião. Desligar tudo. Porque quando a gente se desliga por fora, a gente se encontra por dentro. Agora o duro é quando a gente não consegue desligar por fora. É porque está vivendo um turbilhão por dentro. Porque é muito fácil trancar a vida de dentro, que está tudo bagunçado, e só viver as ilusões de fora. Por fora é uma grande ilusão. Por quê? Tem começo, meio e fim. A alegria
dos que estão pulando o carnaval acaba amanhã com a ressaca do carnaval. Com a ressaca do carnaval. E vocês terminam esse período com a tranquilidade de perceber aquilo que precisa ser ajustado. Ajuste, porque você está vivo. Enquanto tem vida, tem chance. O minuto mais tarde da vida é o minuto depois da morte, porque aí não tem mais minuto. Não tem mais minuto. Então o que você precisa fazer agora. A morte, ela só eterniza o presente que você estiver vivendo. Por isso que o demônio insiste tanto para cometer suicídio. Porque depois ele não vai ter mais trabalho. Depois não vai ter mais trabalho. A morte eterniza o presente que você estiver vivendo. Se na hora da morte você estiver buscando, você encontra aquilo que você está